Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas e vamos falar hoje sobre um assunto importante. A convenção chegou atrasada, o que fazer? Você já olhou a convenção no seu condomínio? Você já viu alguma coisa lá que não fazia muito sentido? Você sabe desde quando isso está assim? Se já foi entregue assim? Se foi mudado depois? A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Priscila, você quer começar? Posso começar. A grande pergunta é, quando a convenção do condomínio nasce, né? Ela nasce com a ideia da incorporadora em construir o condomínio, né? Esse é a regra básica. Obviamente, a gente encontra alguns condomínios que não têm convenção ou que não são condomínios de direito, só são condomínios de fato, e aí precisa fazer uma convenção, é diferente. A gente está falando de quando usualmente nasce uma convenção. Ela nasce antes, junto com a ideia da construção do prédio, certo? Como eu posso dizer para não ser muito agressiva. Deixa eu pensar aqui. Essa convenção, ela vem da incorporadora e muitas vezes não tem uma sintonia com o empreendimento que está sendo lançado. Ou algo muda no meio do caminho. Exatamente, né? Exatamente. Ela tá segurando as palavras. Desenrola. Ela tá segurando as palavras. Ela não quer falar o copiar e colar. Vai lá. Já te dei a entrada. Exatamente. É um copia e cola que as incorporadoras, por terem muitos prédios, por já terem consultado o advogado uma vez, acabam não querendo pagar esta consulta ou esta convenção novamente e resolvem fazer elas mesmas as adaptações dessa convenção ou nem adaptam, né? Então, muitas vezes você pega alguns Frankensteins meio esquisitos, né? A gente mesmo já pegou determinação de sorteio de vagas bienal e o condomínio não tinha vaga de carro. Inclusive, né, pensando em vagas de garagem, tem um caso muito peculiar, que foi o seguinte: as vagas todas diziam ali que eram cobertas e a gente tinha vaga descoberta. Nós tive caso onde eles falavam em sorteios de vagas de garagem, quando a própria construtora na entrega já fez a divisão, já fez ali a distribuição das vagas para que não tivesse mais sorteio, e foi perfeito. Só que aí começou a se mudar os moradores, e aí que eles falaram, mas a minha vaga não é tão legal, mas a convenção diz sorteio. E aí os moradores depois querem mudar uma regra super bacana, que já é realmente a distribuição, embora vagas não estejam escrituradas. Só de não ter sorteio de vagas de garagem é maravilhoso, mas a convenção dizia ali, olha, tem que ter sorteio de 2 em 2 anos. E ela própria fez a distribuição e depois joga o abacaxi pro síndico resolver. A questão, por exemplo, de manobristas. Praticamente todas. Não é? Eles já falam, já sabe que não vai ter manobrista, que não vai precisar de manobrista, mas coloca manobrista. É pra tirar a responsabilidade. Do tipo, não cabe, os carros não cabem nas vagas. Ah, não, mas tá aqui que precisa de manobrista. Não é nem a questão de não caber na vaga, né? É pra vaga travada, né? Porque a gente tem condomínio que ficam 5 carros enfileirados. Tem que deixar a chave. E um de cada unidade. Nossa, cada unidade tem 5 é complicado. Então, se com um já é problema, eu tenho um exemplo que, aliás, até hoje existe esse problema, que também é uma coisa que a maioria dos condôminos não se preocupa quando vai comprar um imóvel, seja com a construtora ou quando ele está comprando de terceiros. As pessoas raramente se preocupam em olhar a convenção, né? Ninguém vê. Um caso também envolvendo, por um acaso, também garagem. A gente tem um prédio que a gente administra ali na Bela Vista, são 16 unidades, 2 subsolos de garagem. E aparece na convenção que deveria ter manobrista. Precisa? Não precisa. Por isso que a gente fala do copiar e colar, né? Eu desconfio, eu sempre tive essa desconfiança, eu acho que já passou da etapa de desconfiança para uma certeza,
quem faz convenção em construtora, incorporadora, é algum estagiário. É certeza. Porque ele simplesmente copia e cola. E detalhe, não se dá nem o trabalho de olhar o projeto arquitetônico. Eu não tô querendo desmerecer ninguém, mas não é estagiário de direito, é estagiário de engenharia, entendeu? Não, o pior não é isso. A culpa não é nem do estagiário, do pobre estagiário. A culpa é do profissional que o contratou. Claro. Porque largar esse tipo de responsabilidade nas mãos de uma pessoa ineficiente, que não tem conhecimento técnico, que tem que ter conhecimento técnico e jurídico também, é um desserviço. A palavra é essa, um desserviço. E além de tudo, a convenção ela é imposta aos moradores, né? Ela é imposta aos proprietários. Como porque ela precisa ser colocada ali antes de você deles pensarem em vender, de você pensar em comprar. Então, na hora que você vai comprar, que seja antes de começar a fundação, já existe uma convenção. E no compromisso de compra e venda, né, de empreendimentos novos e inclusive dos empreendimentos já estabelecidos, eu super recomendo que já entregue ali o kit de boas-vindas, colocando convenção, regulamento interno e blá, blá, blá. Porque senão... E é o tipo de coisa assim, você não leu, e por que você tá reclamando agora? Você não leu porque você não quis, né? E aqueles casos, por exemplo, de prédios novos, lançamentos, né, em que o cara vai... O corretor dá todas as informações, transforma aquele condomínio, virou o paraíso na terra. E o condomínio só custa R$100. E aí... O spa em Dubai por R$100. E aí o comprador não se dá nem o trabalho de checar as informações, ele acha que tudo que o corretor que quer vender ali o imóvel fala é verdadeiro, e aí depois que ele vem, se muda, ele fala assim, não, mas espera aí, o corretor me falou que aqui ia ter isso. Não, mas pera só um pouquinho. Você perguntou, você olhou a convenção? Não, isso não está previsto na convenção. Não, a gente teve um caso, Carlos, de um condomínio misto, em que você tinha 2 subcondomínios. Um condomínio misto, comercial e residencial, e você tinha um condomínio misto. Só que para eleger... Você tinha um condomínio residencial e um condomínio comercial. Para eleger o síndico... peso de fração, certo? Nossa, mas isso é um absurdo, a gente quer separar. A gente quer separar o condomínio, a gente quer ter um síndico para cada condomínio. Você entendeu? E do tipo a natureza, assim, né? Não, e é um condomínio de apartamentos pequenos, que tem muito investidor, então aí a incorporadora já se preocupou em permitir a alocação temporária no próprio convenção. Mas o quê? Os moradores ficaram, a gente não quer. A gente quer mudar. Lá, né? Por favor. Não verifica a E a moça advogada. Olha, eu vou falar agora uma bronquinha aqui nos nossos colegas advogados, né? Misericórdia. Nós estamos aí também perdidos com alguns profissionais que estavam no YouTube e de repente resolveram cair pro mercado condominial e não sabem trabalhar. Eu participei de um evento recentemente onde uma advogada foi querer tratar de assuntos de contrato, né? O pacto sunt servando, o contrato faz lei entre as partes, entre síndico e condomínio, querendo trazer esses assuntos para colocar em convenção. A gente mal consegue fazer alterações importantes no condomínio, vai querer fazer questões contratuais de síndico profissional na convenção. Pelo amor de Deus, né? O próprio Código Civil já trata lá. O condomínio terá um síndico, pessoa física ou jurídica. E ali, cada um que lute, faça o seu contrato. Querer estabelecer, por exemplo, questões de gravidez de síndico na convenção. Pera aí, vamos lá. A gente já não trata muito das questões até de empregados na convenção diretamente por conta das convenções coletivas de trabalho. Já tem a CLT. Então, tem algumas questões que as pessoas não sabem lidar no dia a dia por falta de profissionais competentes, que querem já embutir na convenção como se fosse algo muito natural. Não é, né? A convenção não pode ser coloca tudo que está acontecendo agora, porque vai ser a verdade daqui para frente. Não dá, tem que ser uma coisa atemporal, né? Exato. Porque... como é que funciona geralmente, né? Assim, pro pessoal que tá assistindo a gente que não tem tanta familiaridade. A convenção, ela é a lei do condomínio que não pode... A gente já falou isso algumas vezes, mas é sempre bom reforçar. Ela não pode ir contra o Código Civil e a Constituição Federal. Ela regra o condomínio, mas abaixo dela ainda tem o regulamento interno. Então, essas questões que são temporais, por exemplo... Usos e costumes. Com questão de...
pandemia, questão de horário de uso dos espaços, essas coisas, isso é feito no regulamento interno que pode ser mudado com maioria simples. A convenção tem um quórum específico para ser mudado de 2/3, né? E alguns... Dos proprietários. 2/3 dos condôminos e não 2/3 dos presentes, né? 2/3 das frações, na verdade, né? E tem algumas questões que o quórum é até diferente, o direito de propriedade, tem uma série de coisas que a alteração de destinação teve a lei que mudou agora, mas ainda tá uma questão meio nebulosa, né? Ainda uma nuvem. Então, assim, o ponto que a gente veio a tocar é assim, às vezes você olha uma coisa muito absurda na convenção do seu condomínio, mas aquilo ali foi entregue daquela forma e num condomínio pequeno, né, de 14, 20, 30, 40 unidades, você consegue fazer uma força-tarefa e consegue fazer essa mudança mais facilmente. Nós temos condomínios em São Paulo de 2.000 unidades, 2.500 unidades. Como você vai juntar 1.500 proprietários, 1.400 proprietários para fazer uma alteração de condomínio, né? Isso tem que ser votado numa assembleia especificamente convocada para tal finalidade. Vira uma coisa impossível, né? Então, assim, o que a gente está querendo colocar é que quem elabora essas convenções em primeiro momento tem que ser mais atento e tinha que estar mais conectado com a realidade daquele empreendimento. Sim. Né? Me permita complementar. Quem elabora e quem vai comprar um imóvel também. Sim. Porque isso que o Rogério colocou é muito importante. Não adianta você comprar um imóvel, independente se é no lançamento ou de terceiros, em que você, por exemplo, tem 2 carros... Vou dar um exemplo que é bastante comum. Você tem 2 carros grandes, 2 caminhonetes Dodge daquelas gigantes, e você tem o apartamento que você está comprando, tem 2 vagas pequenas que elas não são sorteadas, é fixa para sempre. Dodge, você vai fazer o quê? Às vezes a Dodge nem cabe no apartamento. Mesmo que seja sorteada, Carlão. Não, mas veja... Os condôminos é que tem que se adequar às regras do condomínio. Você tem que ter esse cuidado, dá uma olhadinha na convenção. O pessoal não gosta de ler, o pessoal, né, teve um caso, paga alguém para ler. Teve um caso engraçadinho. Dá na mão do seu advogado para ele dar uma olhada, ver se tem alguma coisa assim mais esquisita. Mas é complicado, isso é muito complicado. As pessoas não querem pagar nem o advogado para ler o contrato de compra e venda. Teve um Vai ler a convenção. Teve um caso de carro, né? Uma senhora, ela tinha comprado, ela comprou um apartamento na cobertura e só ela ali tinha 3 vagas. Só que as 3 vagas já cabiam o carro dela, que ela tinha aquela da Volkswagen comprida, a Amarok. E a Amarok, ela ficava justinha já na eclusa de veículos. Ou seja, não daria para abrir o portão ou fechar o de trás. Ela chegou e mandou uma notificação pro condomínio falando: exijo que imediatamente vocês alterem a convenção. Desse jeito, alterem a convenção para fazer com que o meu carro tenha uma outra vaga, porque afinal eu tenho 1 carro e 3 vagas e esse carro... Ela mesma está trazendo toda a resposta. Um carro para essas 3 vagas, então eu tenho que ter um outro lugar para poder botar os outros 2. E vocês têm que aumentar também a eclusa de veículos, porque afinal meu carro tem que passar com mais conforto e ficar... A gente pensou, meu Deus, essa mulher veio de... Não foi de Nárnia, ela veio de Oz, da onde ela veio. Querida, você não deveria morar num condomínio, não né? E ela, especificamente nesse. Já que a gente tá dando dica, eu vou fugir um pouquinho do tema. Além da incorporadora contratar um advogado para a verificação de cada convenção, eu sou muito a favor de vocês terem um consultor síndico. Não só para convenção de condomínio, mas às vezes para elaboração. E tem muita construtora que entrega pronto já a academia, a brinquedoteca e tudo mais. Uma vez eu conversei com uma arquiteta que me falou: os meus clientes mais são as incorporadoras, mas muitas vezes eu não sei quais são o que vai acontecer os na prática. Equipamentos que as pessoas mais querem, ou que as pessoas mais... Então, assim, você pegando alguém com experiência no ramo, que vale para convenção, vale para as áreas comuns, você vai ter mais um condomínio... Você vai entregar um condomínio com mais amor para os seus questão de segurança compradores. Também, e questão né? de segurança, exatamente. Então, assim, a consultoria do advogado, a consultoria do síndico e todas as outras consultorias, porque eles não se importam em ter consultoria de engenheiro específico para tudo, né? Tem o que é específico para fundação, para não sei o quê, tudo. Passa a ter um carinho também com essa outra parte. A questão de lixeiras.
Eu não vejo... São poucas as convenções que trazem a questão da lixeira. Aí quando você vai construir uma lixeira no prédio, os moradores chegam e falam, peraí, mas você vai construir algo novo no condomínio? Ou quando tem espaço, né? Porque muitas vezes nem espaço pra lixeira porque tem. as pessoas nem pensam, as pessoas jogam lixo, né? Não sabem que tem que ter lixeira. Aí você vai fazer a construção de uma lixeira e fala, mas escuta, vai ter que ter quórum qualificado pra fazer a construção da lixeira, porque não consta nada na convenção sobre esse espaço. A mesma coisa de reclusa, segurança. É fazer uma convenção acéfala, né? Que a gente chama. A gente fez uma implantação, sem brincadeira, os nossos espectadores não vão conseguir mensurar, mas a lixeira, o condomínio tinha 200 unidades, a lixeira era do tamanho, o espaço para o lixo desse banheiro que a gente usa aqui. Não, o banheiro aqui deve ter 1 2 metro por 2, Não, deve ter 1 por 2. Todos os condomínios que eu peguei, a gente teve problema com a lixeira, a gente teve que fazer lixeira. A questão dos recicláveis, quando não tem empresas especializadas, né? Eu não pode falar nome aqui, né? Mas que faz a gestão dos recicláveis, tem que ter um lugar para acomodação. Como é que a gente vai fazer com o mundo hoje tecnológico? Todo mundo fazendo compras pela internet, chegando caixas e caixas e caixas o tempo todo. Onde é que nós vamos colocar isso? E às vezes não tem depósitos, não tem lugar, tem que fazer a construção. Ah, mas aí não tá na convenção. Tem que ter quórum. Pera um pouquinho, vamos lá. Eu já sou da prática de fazer aquilo que vale mais. Vamos aprovar logo, é bem coletivo. Ah, não tem quórum qualificado. Depois, alguém que tiver problema, lute na justiça, porque eu tenho visto julgados que os próprios juízes estão falando, vale ali os usos e costumes. E é uma questão de saúde. E é uma questão também. de saúde. É uma questão de. É coletivo, não é para uma unidade. O lixo é de todos. É uma questão de saúde. Se você não colocar num local específico, ele vai ficar onde? Então. Vai trazer um problema sanitário para os condôminos, né? Então, vale a pena. Uma questão que eu queria colocar é assim, hoje em dia, né, o mundo descobriu a área condominial, né? Então, assim, lá atrás, você morava no seu apartamento, às vezes você nem sabia quem era o síndico, né? Era uma coisa super distante, né? Hoje em dia, todo mundo começou a se interessar por isso, né? Então, se você começou a se interessar, se você gosta das coisas certas, por que você não vai se inteirar das coisas do seu condomínio antes de comprar, né? Em São Paulo, são 50 mil condomínios, eu acho que a expectativa é essa na Grande São Paulo. Certamente tem um condomínio que se adeque às suas necessidades. É verdade. Se não for aquele que você olhou e achou lindo, você vai achar um outro lindo que vai caber seu carro. Ele pode custar um pouquinho a mais, mas é porque sua necessidade custa um pouco a mais. Não é porque, né? Não é porque... Tem até mais barato, mas eu não gosto. Não, mas... Se você me permite, eu vou mudar um pouquinho as palavras do que você acabou de falar. O que o Rogério está querendo dizer, basicamente, é o seguinte... Se você comprou um apartamento naquele prédio, não venha querer depois mudar... Que o prédio adequa a você. Que o prédio adequa às suas necessidades, o prédio tem que se adequar às suas necessidades. Ou você compra o prédio inteiro. Porque isso não vai rolar. Principalmente se a sua necessidade envolve a mudança da convenção. E outra, como ele já falou, não 2 criem terços. raízes nos condomínios. Gente, sejam pessoas livres, fluídas. Não criem raízes. Eu tava conversando com a Priscila esses dias sobre isso, né? Quando a gente mudou pro condomínio que a gente mora, eu falava que eu não queria sair de lá nunca mais, né? Eu falava, não, eu quero ficar aqui. E hoje eu já comecei a mudar essa minha ideia. Porque... eu vou contar. E até depois me lembro de mandar o programa pra Gisele. A nossa vizinha, eu gosto muito da nossa vizinha. Eu nunca tive uma vizinha que eu gostasse tanto. A gente, por exemplo, fez alguma coisa, deixa na porta da outra. Pri, você tem fita, não sei o que, deixa na porta da outra. Seu parente mais próximo. Aí, esses dias, ela me falou assim, Pri, eu vou te contar antes que você fique sabendo. A gente tá pensando em mudar. E aí, aquilo me abalou de um jeito, porque uma semana antes eu tinha pensado... quais seriam as vantagens se a gente mudasse de lá e quais seriam as desvantagens, né? Aí falei, esse pé direito alto, é difícil de encontrar, o lustre, que eu tenho o lustre da minha avó, né? na sala, lindo, tal, não sei o quê. Mas eu tava, tipo, se for pra mudar pra uma casa, beleza, né? E aí, na hora que ela falou... Porque a minha maior coisa é minha vizinha. Eu gosto tanto da minha vizinha
E meu mundo caiu, né? Que coisa mais linda. Aí ela falou assim, eu falei, mas vocês vão pra perto? Ela, não, aqui pertinho, tal, não sei o quê. Eu falei, mas a gente não vai mais se falar? Tipo criança, legal, né? Tem que passar esse programa em dezembro, no dia do vizinho. Olha que homenagem linda. E o detalhe é que ela quase não vê a vizinha, ela só fala no WhatsApp mesmo, então não vai mudar nada. Não, mas a gente deixa na porta. A energia da porta, viu? A energia da porta. O filhinho dela, pô, você já recebeu de um vizinho seu, eu deixei o presente de aniversário dele 2 meses atrasado, né? Que a tia Priscila é meio maluca. Ai, tia, muito obrigada, eu gosto muito de você, do tio Rogério. Tipo, eu tenho mais contato com o menino do que com os meus sobrinhos, do que com, né? São os parentes mais próximos mesmo, faz parte da família. São. Gente, então assim, o que a gente quis trazer é isso. Você precisa procurar e precisa se inteirar das coisas antes de fazer a aquisição. Assim, eu acho que são várias... São várias dicas. São várias... Não, na verdade são vários avisos aqui, né? Aquela advertência que o Ricardo coloca no programa dele, né? Para as construtoras e incorporadoras que a gente já colocou, a questão de adequar realmente a convenção à realidade e, como a Vanessa bem colocou aqui, fazer um documento atemporal. Porque hoje nós temos os primeiros condomínios de São Paulo, acho que são de 1940, se salvo engano. No início de 40 até o meio de 45, por aí. Então, você imagina uma convenção que foi feita há 65 anos atrás, 70 anos atrás. O que ela diz, as leis são dinâmicas de acordo com o que a sociedade vai evoluindo. Se você faz um documento que vai te engessar demais, você vai prejudicar o seu próprio patrimônio. Sim. Então, isso é uma dica para as construtoras, né? Uma dica para quem vai comprar o imóvel. Conheça o documento antes de comprar. Se você tem uma Amarok, como a Vanessa colocou, você não pode comprar um apartamento num prédio que as vagas são P ou que tem rotatividade de vaga. Ou que se tem a rotatividade de vaga, que caiba a Amarok em todas. Porque o condomínio, como o Carlos bem disse, não vai se adaptar a você. Se você cair numa vaga P, você vai ter que dar um jeito daquela Amarok caber na vaga P. E não vai caber. E aí você vai... Depois me conta como vai fazer isso. E você vai começar a prejudicar, porque as pessoas colocam. Sim. E aí começa a extrapolar a vaga, aí começa a atrapalhar a circulação, aí... começa a arrumar briga com o vizinho. Aí o síndico tem que se virar. Ele é um causador. E aí os espectadores assistem o programa sobre garagens. E o síndico tem que se virar pra fazer, pra resolver. Como que vai resolver esse problema? Não, tem mais uma dica que eu gostaria pro legislador. Pra gente fechar. Acho que é meio ousado, né? Mas acho que essas convenções, deveria estar descrito em lei que essas convenções elas precisam ser referendadas ou na primeira ou na segunda assembleia de condomínio. Certeza. Que aí é a oportunidade que se tem de discutir essa convenção sem a necessidade da aprovação dos dois Mas terços. até dá para fazer isso, né? Principalmente em condomínios mais novos, que já tem um grupo montado antes, que a gente chama de grupo de afetação. Isso dá para ser feito. Mas depende da pessoa que está envolvida. Exatamente. Se forem moradores que não têm esse conhecimento técnico-jurídico, não conseguem fazê-lo. Mas normalmente a primeira AGI dá para fazer muita porque coisa. Porque a AGI vai muita gente, né? Que é o momento oportuno para mudar. A AGI e sorteio de vagas. Exato. É quando 90% estão ali Ou quando é troca do síndico legal. Uma convocação, né? Aí já tem que ser, como a Vanessa colocou, Então, tem que fazer uma preparação anterior, já constar isso na convocação, porque geralmente a convocação é feita pela construtora, Exato. né? Então, assim, você já tem que ter um alinhamento com a construtora, com o grupo de condôminos e colocar isso. Isso eu acho muito importante, é uma super dica. Sim, porque eu fiz parte de um grupo de afetação de empreendimento e logo no começo eu nem era síndica, isso foi lá atrás, isso em 2009. E deu super certo. Porque esse grupo de afetação, já tinham também outros colegas advogados que deram a dica, e aí a gente se reuniu com os representantes da construtora e na primeira Assembleia Geral de Instalação foi realizada a alteração que a gente precisava. E isso é muito bacana. É muito legal. Esse tipo de coisa que a gente tem que ter em mente. Porque você adapta o documento à realidade da vontade dos condôminos, que é realmente quem manda no condomínio, né? Exatamente. Gente, tá acabando o nosso tempo. Dá uma dica pra vocês. Nós estamos no Spotify agora. E dá uma olhada lá quando você estiver a caminho do seu trabalho, estiver na academia. Vale a pena conferir a gente lá em áudio. E espero que vocês tenham gostado do programa. E a gente se vê a semana que vem. Um abraço.
Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.